pessoal, o Rodrigo trazendo pra vocês mais uma review com spoilers pro canal, dessa vez de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Então vamos lá, né? Algumas opiniões eu já dei no review sem spoilers, né? Mas vamos falar agora do filme com spoilers. Bom, o filme se inicia lá, né, com o diálogo do Dumbledore com o Grindelwald no restaurante. E aí a gente, né, tem o name drop lá do Dumbledore admitindo que ele era apaixonado pelo Grindelwald. Foi por isso que ele seguia as ideologias e tal, mas depois ele mudou, ele tenta convencer o Grindelwald a parar. Não dá muito certo, né? E aí, corta para o Newt numa jangada, porque ele tá em uma missão pra, né, resgatar, né, um shilling. E um pequeno adendo, né? Quem já assiste o canal há um tempo sabe que shilling é um episódio de Miraculous, mas enfim, né? Shilling é uma criatura da mitologia chinesa. E aí, bom, eu vou falar um pouco, né? O Shilling, nesse filme, né, meio que tem o dom de enxergar dentro de uma pessoa pra ver se ela é pura ou não. E esse filme vai envolver muito uma eleição pra chefe da Confederação dos Bruxos. E tem uma lenda, né, que o Shilling conseguiria ver os candidatos e ele se curvaria perante o mais puro. Mas enfim, isso vai ficar mais pro final. O Newt chega lá, né? Tem uma Shilling adulta que tá dando a luz a um Shilling bebê. Só que aí chega o Aurelius Dumbledore, né? Que é o Credence. Chega a Vinda Rosier, uma outra seguidora do Grindelwald. Lança a maldição da morte na Shilling adulta. E o Newt começa a correr com o Shilling bebê, mas o Shilling bebê acaba sendo capturado. O Newt volta pra junto, né, da Shilling mãe, que tá nos últimos minutos de vida, e ele percebe que ela deu luz a gêmeos. E aí o Newt, antes de desmaiar, né, faz carinho e fica abraçado lá com o Shilling bebê. E aí uma das criaturas da maleta, que uma nova que a gente não viu, eu não lembro o nome, carrega o Newt e a maleta e sai voando. E aí a gente tem o título, né, do filme. Eu achei frenético até, mas eu acho que não foi tão frenético quanto o começo de Crime de Grindelwald. Mas enfim, né? E aí, a gente vê que o Newt e o Teseu estão indo pro Cabeça de Javali para falar com o Dumbledore. E lá eles encontram Aberforth e tal. E nos é revelado um pouco mais sobre o Pacto de Sangue. Que se o Dumbledore ou o Grindelwald se quer pensar em agir contra o outro, o pacto vai se enrolando, se enroscando, quase sufocando a pessoa. É tipo um voto perpétuo, só que para ambos os lados. E, bom, o Dumbledore, né, ele pede pro Teseu confiar nele, porque, bom, o Grindelwald agora ele meio que tem uma capacidade de ver vislumbres do futuro, e ele precisa confiar nele para o plano dar certo. O Teseu, ele concorda, né? Uma das coisas que me incomodou no filme é que as pessoas são convencidas muito facilmente. E outra que, beleza, esse filme se passa 5 anos depois do segundo. Esse filme se passa em 1932. Mas, pô, pelo menos citava a letra, né, Teseu? Eu sei que tu já deve ter superado, mas mesmo assim, né? Uma mençãozinha. Lá em Númenor, a gente descobre, né, que a Queen, ela, a pedido do Grindelwald, ela lê, né, a mente do Aurelius, mas ela não conta tudo pro Grindelwald. E ela tá meio arrependida da escolha dela. Enquanto isso, a gente vê o Aurelius tentando se comunicar com alguém no espelho e tudo indica que é o Aberforth, que a gente vê o espelho lá escrevendo alguma coisa, ele vai e limpa. Mas enfim, né? A gente vê o Grindelwald, ele vai e mata sangue frio mesmo. Ele corta a garganta do Shilling bebê, porque o plano dele, vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. E aí, né, a Eulalia Hicks já apareceu no segundo filme, já deu uma explicadinha, né? Eu gosto dessa personagem, ela é professora de feitiços, né, em Ilvermorny, né, que é a escola de magia e bruxaria americana. Ela vai lá recrutar o Jacob, ele fica meio relutante e tal, papo vai, papo vem, e aí acaba se convencendo. E aí a gente tem, né, a criação da primeira armada de Dumbledore, que consiste
no Newt, no Teseu, na Bunty, que é a assistente do Newt, no Jacob, na Lali e no Yusuf Kama, beleza? E aí o Dumbledore, né, meio que... O plano dele é... Sejam imprevisíveis. Tem que ser um plano tão imprevisível, mas tão imprevisível que o Grindelwald não vai conseguir ter uma contramedida, ele não vai conseguir prever isso. E aí a Bunty tem uma missão própria dela e tal, lá no filme, que ela pega a maleta do Newt, ela vai pra uma loja de maleta e pede pra ele fazer pra um cara lá fazer várias cópias sem abrir a maleta. O Yusuf Kama, ele vai se infiltrar, né, como um espião em Omengard, e ele até fala pro Grindelwald isso, que ele tá lá como espião. A motivação do Yusuf é voltada pra Aleta, e aí o que o Grindelwald faz, ele vai retira as lembranças da Aleta, da memória do Yusuf. E aí, né, o Teseu recebe uma gravata e ele, o Newt, a Lali e o Jacob vão para o Ministério da Magia alemão, onde eles encontram, né, Anton Vogel, que é o chefe da Confederação Suprema, e, tipo, tá tendo as eleições lá, né? A gente tem o Liu Tao, que é um candidato chinês, mal aparece no filme, e temos a candidata brasileira, interpretada pela Maria Fernanda Cândido, que é a Vicência Santos, gente. Eu queria que ela tivesse aparecido mais, queria que ela tivesse mais destaque, mas enfim, né? A pandemia cortou praticamente o Brasil do filme e o roteiro teve que ser reescrito e tal, mas é isso. E aí, né? Bom, tem um cara lá no Ministério Alemão que se chama Helmut e ele tá, né, infiltrado, ele é um dos seguidores de Grindelwald e tal, enfim. O plano do Grindelwald é se candidatar e ele acaba sendo inocentado. Por quê? Porque o Vogel, ao invés de escolher o caminho certo, ele escolheu o caminho fácil. Dai ao povo o que o povo quer. Tipo isso. E aí, né, o plano do Grindelwald é meio que lançar um feitiço nesse Shilling morto para que ele se curve perante o Grindelwald para ele ser o escolhido, né, para ele ser o eleito. Enfim, né? O Teseu, ele fica tipo, oh, não, que é isso? Tá algo de errado aqui. Ele vai tentar prender os seguidores do Grindelwald, mas ele acaba sendo preso e enviado para uma prisão clandestina. O Newt, ele recebe a missão, né, de ir resgatar o Teseu. A Lali e o Jacob vão para um jantar, né, para tentar proteger a Vicência Santos de ser envenenada e assassinada pelo Grindelwald. Inclusive o Jacob recebe uma varinha falsa, só para disfarçar, né? E o Dumbledore, ele vai, né, caminhando pelas ruas de Berlim pra lutar, né, duelar contra o Aurelius Dumbledore. Inclusive o Dumbledore só fica na defensiva a luta inteira e aí nos é revelado uma coisa. Sim, o Aurelius Dumbledore é parente deles, mas ele não é irmão do alvo. Ele é sobrinho, ou seja, ele é o filho do Aberforth. Por essa eu não esperava, tipo... mano, beleza, não é irmão, é o quê? É um primo? Eu não imaginava que o Aberforth tivesse um filho. Mas enfim, tipo, o Aurelius, né, barra Credence, tá quase morrendo também e tal. E ele percebe que o Grindelwald usou ele. E tipo, ele quer voltar pra casa. E aí o Albert fica tipo, meu Deus, será que... Porque ele não se acha um bom pai. E aí, fica intercalando, né, duas sequências. A do jantar, onde o Jacob literalmente puxa a varinha pra ameaçar o Grindelwald se ele não libertar a Queen, né? E a sequência do Newt lá tentando libertar o Teseu. E, mano, tem uma dancinha lá, tipo, que o Newt faz assim, do caranguejo, tipo, ele encontra o Teseu. Acho que é uma mantícora que tem lá e tal. Quando um bichinho lá na luminária apaga, a mantícora vem e puxa alguém pra matar e comer. E aí o Newt e o Teseu ficam na dancinha lá, né, pra os filhotes de mantícora não pegarem eles. Mas aí, enfim, a luz apaga, os dois têm que sair correndo. E por pouco eles conseguem fugir de lá. Usando o quê? A gravata, que era uma chave de portal. E aí eles se veem onde? Em Hogwarts. Já o desenrolar de jantar, né? Que tipo... O Jacob, né? Foi acusado de tentar matar o Grindelwald. A Lali causou uma confusão lá. Inclusive a Queen até ajudou disfarçadamente, né? E aí a Lali e o Jacob também foram transportados para os terrenos perto de Hogwarts.
E aí lá, né, tá todo mundo e o Dumbledore fala, né, sobre o Botão, fica localizado na China, mais ou menos na China, né, por aí. E tem uma lenda sobre um monte lá, uma montanha, onde acontece o julgamento. E o Schilling, né, ele vai julgar, escolher a pessoa de alma mais pura ali. E aí, beleza, né? A Bunch, ela já voltou com as maletas, todo mundo vai pra sala precisa. Cada um pega uma cópia da maleta, né? E aí vai o Jacob junto com o Dumbledore. Vai o Teseu, vai a Lily, vai o Newt e vai a própria Bunch. Todos com uma botão, cada um com a maleta, sem saber o que tem dentro. Porque esse é o plano do Dumbledore, né? Sejam improváveis. E, ao menor sinal de perigo, larguem a maleta e corram. E aí o Dumbledore, né, se separa lá do Jacob e diz, ó, não se preocupe, Jacob, fique aqui descansando e tal. A sua maleta não tem um Schilling. E aí, né, tipo, o Jacob, o Newt, o Lally e o Teseu começam a ser perseguidos, mas, tipo, dentro da maleta da Lally tem livros que começam a voar. Dentro da maleta do Teseu tem artigos e bolas de quadribol. Dentro da maleta do Jacob tem doces de padaria. E aí, né, o Newt começa a subir lá os degraus do templo pra ir até lá, né? Tem uma moça lá dizendo, vai, me entrega a maleta, vai, eu tô a serviço do Dumbledore. E o Newt, ele é estuporado por trás, né? A mulher pega a maleta, enfim. O Newt começa a correr atrás dela quando ele recobra a consciência. E aí tem o Schilling adulterado lá. Enquanto isso, né, o Aberforth, ele vai e chega lá também e tal. Porque os dois, né, vão tentar falar com Aurelius, essas coisas. E aí a mulher abre a maleta lá, né, na frente do Newt. E não, a maleta só se desintegra. O Schilling não tava lá. Então o Schilling tá com quem? Tá com a Bunty. Mas a gente não sabe onde a Bunty tá. E aí o Yusuf Kama revela que ele nunca passou pro lado do Grindelwald. E sim, era o plano lá do Dumbledore. Ele nocauteia um bocado de seguidor do Grindelwald lá. Ele se junta com o Teseu e com a Lally. E aí o Schilling adulterado, né, acaba escolhendo o Grindelwald, ele ganha a eleição, né, e aí ele pega lá o Jacob e lança uma Cruciatus nele, meu irmão, e aí vai, a Vicência Santos, ela desfaz o feitiço. E aí a Bunty chega, né, entrega pro Newt a maleta, e aí ele revela a verdade, né, sobre o Grindelwald, o Credence também vai lá e tal. E aí, bom, o Grindelwald tenta atacar o Credence, mas nesse momento o Aberforth e o Dumbledore lançam feitiços de proteção, enquanto o Grindelwald lança um feitiço da morte. E aí os três feitiços colidem e o pacto de sangue meio que cai no chão, começa a se romper. E aí o Dumbledore e o Grindelwald, eles estão dentro de uma cúpula, né? Os dois começam a duelar. Não, mano, que duelo. Se tem uma coisa que esse filme foi ótimo, foram as cenas de ação. Mas enfim, né? E aí acaba o duelo, o pacto de sangue quebrou, foi quebrado. E aí o Grindelwald fala, você não pode ficar assim pra sempre, uma hora você vai ter que lutar. E aí o Grindelwald consegue escapar. O Schilling caminha até o Dumbledore e se curva a ele. Ele, não, eu não, escolhi outra pessoa, tem alguém aqui igualmente puro de coração, por favor, eu não. E aí o Schilling vai e se curva perante Vicência Santos. E a gente tem uma ceninha lá, né, do Rio de Janeiro, do pessoal comemorando. E Vicência Santos é nomeada a nova chefe da Confederação dos Bruxos. E aí, né, tá lá o Dumbledore, tá lá o Credence e tá lá o Aberforth. E aí, tipo, eles estão voltando pra casa, né? O Credence pergunta se o Aberforth tem pensado nele. E ele, sim, sempre. Aquela referência, né? Tipo, lá do Snape no sexto, ou melhor, no oitavo filme, no sétimo livro, que o Dumbledore diz, depois de todo esse tempo, e o Snape, sempre. Mas, enfim, é bonitinho e eu gostei. E aí, né, o desfecho é o Jacob e a Queen estão se casando lá na padaria do Jacob. O Teseu, a Lally, a Bunty, o Newt, eles serão padrinhos e tal. A Tina também aparece. A participação dela nesse filme foi bem reduzida, porque ela foi promovida, né, a
chefe da seção dos Aurores americana, mas tipo, o Teseu também é chefe dos Aurores, só que britânico. Então podemos dizer que países diferentes, regras diferentes, né? Mas enfim. E aí o Newt se encontra com o Dumbledore antes do casamento fora da padaria. O Dumbledore agradece tudo, o Newt diz, beleza, de boas, mas ó, eu faria de novo, se você precisar de mim, tô aqui. E aí, né, todo mundo entra pra testemunhar o casamento, exceto o Dumbledore. Ele fica lá olhando pela rua, e aí ele parte, começa a caminhar sozinho pela noite. E assim acaba o filme. Gente, esse filme tem seus defeitos sim. Por exemplo, o Newt, ele tá ótimo, mas eu senti que teve algumas cenas que ele ficou meio jogado. Ele poderia ter feito mais coisa. Mas eu entendo que ele teve que dividir, né, balancear o protagonismo com o Dumbledore, que o Dumbledore foi ótimo como protagonista. E, inclusive, eu esperava que o quarto e o quinto filmes fossem só o Dumbledore como protagonista, o Newt aparecesse vez ou outra, mas enfim, né. Esse filme também serviu para fechar arcos, como o do Jacob e da Queen, o do Yusuf Kama. Como eu disse, mano, que bom, deram uma bela do enxugada nas coisas. Eu queria que os candidatos tivessem aparecido mais. A história do Credence também fechou, né? A Bunty, tipo, foi só uma side quest dela. Podia colocar qualquer um no lugar, mas beleza, né? Não me incomodou tanto. O Teseu, bom, eu acho que ele deveria pelo menos ter citado a Leta em algum momento. O Jacob tá ótimo, a Lily eu gostei também. O Dumbledore tá do jeitinho que a gente conhece. O Aberforth também. O Grindelwald tá sensacional. O Mads Mikkelsen arrasou. Mas é isso, né, gente? Essa foi a minha review com spoilers de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Lembrando, o filme lança dia 30 de maio na HBO Max. Não percam. Mas é isso, fiquem com Deus no coração. Jesus te ama. Até a próxima e falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.